Olá pessoal, eu tô aqui fazendo esse casaco infantil, que é uma modelagem que vai entrar no meu site. Aqui eu fiz com uma barra com elástico embutido, tem um vídeo no Reels no meu Instagram. E aí, eu não passei, esqueci de passar o viés aqui na gola para dar acabamento no decote e costa, aquele viés que a gente vê normalmente em peças de malha, que dá um acabamento aqui nesse decote para ficar mais confortável para o usuário. Porque normalmente esse tipo de costura aqui no pescoço pode incomodar. Então, para isso, eu vou utilizar um viés que está com 3,5 centímetros e esse material aqui é uma elanca. É um material que eu indico bastante para esse tipo de acabamento, porque é um material fácil de trabalhar, é um material que não enrola e que dá um acabamento bem legal. A gente vai para a máquina e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como dar esse acabamento utilizando uma tira de viés. Então, já estou aqui na máquina. Uma coisa que eu preciso falar com vocês é que normalmente não, o indicado é que esse acabamento seja feito com a peça ainda aberta, sem as mangas e sem fechar a lateral. Eu esqueci de fazer de fato porque essa aqui é uma pilotagem, é uma peça que eu vou utilizar na verdade para o meu filho. Então eu acabei esquecendo de fazer, mas foi bom porque por eu ter esquecido eu vou poder gravar esse vídeo aqui para vocês fazendo isso. Se eu tivesse feito antes, eu não conseguiria gravar esse conteúdo. Mas dá para botar com a peça pronta. Então vamos lá. Eu virei a minha peça aqui do avesso, tá? A minha peça tá do avesso. Eu vou pegar a minha tira de viés e a gente vai começar. Eu vou explicar antes de costurar, porque depois que eu ligar a máquina vai ficar fazendo barulho. Essa fita a gente vai colocar do recorte aqui do ombro até o outro ombro, tá? Então eu vou dobrar essa fita, a ponta dela, e vou começar costurando 1 centímetro aqui, passando do ombro para o decote da frente. Eu vou costurar 1 centímetro e vou costurar em volta aqui da parte do decote costa todo, passando uma costura que vai ficar mais ou menos aí com os 6 milímetros, que vai estar acompanhando a linha da overlock. Eu vou até trocar o calcador aqui da máquina, porque eu prefiro trabalhar com guia. Então eu vou usar esse calcador aqui, que é o calcador de 1/4. Ele é um calcador com guia. Eu utilizo bastante esse calcador, porque a costura ela fica certinha, não tem como errar, tá, gente? Eu sou super a favor de usar aparelho, especialmente se você trabalha com produção, porque vai otimizar o teu trabalho e o acabamento das peças ele vai ficar superior, o que agrega mais valor à nossa produção. Então eu dobrei aqui uma margem que deve estar com 1,2 centímetros, tá? Você dobra o tanto que for suficiente para você manusear esse tecido. E eu vou começar costurando aqui, utilizando o guia, tá? Fica muito mais fácil se a gente fizer essa costura antes de fechar o casaco, mas como eu não fiz, mas o processo é o mesmo, tá? Colocar aqui no ombro, passando 1 centímetro mais ou menos. Pronto, agora eu vou ligar a máquina e o que eu vou fazer é costurar aqui em volta até chegar ao outro decote. Eu já vou até cortar um pedaço desse viés, que não precisa tão grande. Aqui eu tô com uma tira na largura do tecido, mas você pode usar só um pedaço aqui, que fique na medida, tá? Quando eu faço em quantidade, eu já corto assim, sobrando. Retrocesso no início e agora é só costurar em volta. Eu gosto de usar o calcador com guia, especialmente porque o calcador pode passar por cima de alguma parte que esteja mais grossinha, como aqui, e sai do lugar. A costura não fica perfeita e assim ela fica perfeita. Bom, aqui já estou chegando na outra parte, é um casaco infantil, então é bem pequeno. Eu vou cortar mais ainda esse viés.
e vou dobrar novamente. A gente dobra virando aqui para a parte de cima, porque é a parte que depois vai virar para baixo, tá? Se empurrar um pouquinho, levanta o calcador. Pronto. Então eu passei aqui o viés, costurei ele aqui, ó. E agora eu vou virar esse viés para a parte de baixo. E vou refazer essa costura agora dessa forma aqui, ó. Eu vou virar para cá e vou virar novamente. E eu vou passar a costura nessa borda aqui. Esse viés 3,5 ficou muito. Pode ser só um viés com 3 centímetros, tá? Então já fica essa correção aí para vocês, que no outro casaco eu usei 3,5 para fazer sobra. Então tem que ser 3 centímetros. Eu vou ali refilar isso aqui e volto. Eu refilei aqui, tirei um pedaço do viés. Então quando vocês forem cortar, já corta com 3, tá, gente? Eu cortei com 3,5 para fazer de outra forma em outro casaco. Então nesse eu acabei cortando de 3,5 também. Agora eu vou colocar o calcador com guia 1,16, porque ele é mais próximo da borda. Porque agora eu vou costurar esse viés dobrando aqui, ó. E eu vou passar a costura agora nessa outra ponta. Então eu vou dobrando e vou costurar aqui em volta. E aí estaria muito mais fácil se a peça tivesse aberta. Por isso que tem que fazer aberto, tá, gente? Como eu falei no início, eu tô falando fechado, fazendo fechado, mas é para mostrar para vocês como que faz esse acabamento utilizando o viés. Eu também costumo utilizar fita de algodão, mas às vezes não tem a cor, o viés ele vai facilitar, aí que a gente sempre tem. Então eu vou dobrando aqui. Se você sentir muita dificuldade de fazer isso, você pode até dar um pesponto aqui, um alinhavo. Agora aqui eu vou ter que ter bastante cuidado para não costurar nenhuma outra parte da peça. Mas aí eu vou só fazer o que? Dobrar o viés. Eu gosto muito de trabalhar com a elanca por causa disso, que ela é bem fácil de trabalhar. Não é um tecido que fica saindo do lugar. Vocês vão ver que eu acomodo ele aqui e ele já fica no lugar. E pode ser uma dúvida aí de vocês, para trabalhar com viés de elanca tem que cortar no fio, tá? Esticando no sentido do fio. E aí eu só vou dobrando e costurando. Vou lá para a mesa para mostrar para vocês como que ficou. Então tá aqui, pessoal, o resultado da peça. Na parte externa eu usei uma linha mais próxima do tecido e na parte interna eu usei o preto, porque o viés é preto. Deixa eu arrumar aqui para mostrar. Se a peça tivesse aberta, esse acabamento é muito rápido de ser realizado, tá, gente? Foi um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim foi rápido, porque a peça ela tá pronta. Então eu não tenho muita facilidade para manusear uma peça já fechada. Mas olha como o acabamento ele fica bem legal. Deixa eu tentar focar aqui, ó. E um acabamento super fácil de fazer. Esse tipo de acabamento, gente, é o que valoriza a nossa peça e aumenta o valor agregado. Então vale a pena sempre fazer esse tipo de acabamento. Isso aqui também melhora o caimento da peça, tá? Não é à toa esse tipo de acabamento no pescoço.
Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu tenho no canal um vídeo do passo a passo da montagem de um outro capuz, nesse mesmo tipo, só que com um trespasse na frente, que é o do casaco masculino. Então, vocês podem ver aí também na minha playlist de costura by Flávia. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar os meus próximos vídeos.